já apareceu aqui no Prosa Mansa na edição 710, para falar da relação do Instituto Algar com Uberlândia de ontem e sempre. Hoje, Carolina Toffoli conta um pouco da sua trajetória de vida em uma gostosa prosa com Celso Machado. Olá, este nosso Prosa Mansa de hoje é com uma pessoa muito especial, uma amiga querida de muitos anos e que tem um trabalho que merece e precisa ser mais conhecido. Quem está conosco aqui é a Carolina Toffoli, do Instituto Algar de Responsabilidade Social. Carol, onde você nasceu? Nasci em São Paulo. São Paulo, na capital, e fiquei lá até os 9 anos. E em São Paulo, é uma vida diferente, né, da vida que a gente tem aqui. E teve uma época da minha vida, depois de São Paulo, eu me mudei para Guarulhos, que é lá do lado. Então eu morava em Guarulhos, mas eu estudava em São Paulo. Então a gente levava quase 2 horas em cada um dos trechos do carro. E quando que Uberlândia teve essa graça de te receber? Então, aos 9 anos, meus pais resolveram se mudar para Uberlândia, muito buscando uma qualidade de vida, né? Eu sou filha de 2 médicos, né? Os 2 são homeopatas, e eles têm 5 filhos. E a vida era muito corrida para eles conseguirem trabalhar, conciliar o trabalho e a vida de pais, levar a gente nas atividades extracurriculares, era tudo muito complexo. E nós tínhamos tios que moravam aqui, que tinham um vínculo com a universidade, e toda vez que nós víamos passar férias aqui em Uberlândia, a gente ficava muito feliz. Eu e meu irmão tínhamos uma questão de saúde, bronquite, e aqui em Uberlândia a gente passava muito bem. E daí eles resolveram tentar a vida no interior. E você estudou onde aqui? Eu tenho lembranças tão boas das minhas escolas. Eu estudei, a maior parte da minha formação foi numa escola que se chamava Mondragon. Era uma cooperativa de ensino. A gente tinha aula em alguns momentos em período integral, então nós íamos de manhã para a escola. Eu me lembro que tinha um ônibus da escola que buscava os alunos da casa. E era uma alegria tão grande estudar, eu ia para a escola com os meus irmãos, com os meus primos, a gente esperava na porta de casa, quando chegava o ônibus, a gente entrava no ônibus e a gente já ia naquela farra com um monte de amigos, né? O ônibus levava uns 30 para a escola. E a gente cantava, e a gente conversava, na volta a gente já ia fazendo tarefa junto, quando tinha prova a gente já ia estudando, então eu estudei muitos anos no Mondragon, até o final da minha formação do ensino médio. E depois eu fiz faculdade aqui em Uberlândia também. E você te lembra de algum professor que te marcou nessa época do Mondragon? Eu lembro de muitos professores. Eu me lembro da Daisy, que era uma professora minha de física. Me lembro do Carlos, que era de matemática. Me lembro da minha professora de português. Na verdade, eu tenho muita clareza desses professores, porque eu tive professores por um longo período, os mesmos professores. Então, eles foram verdadeiros mestres, que eu tenho um carinho muito especial. E professores, que eu não me lembro tanto do conteúdo que eles transmitiam, mas eu me lembro muito da relação, né? De conversas, de trocas. Eu sempre fui uma menina muito ansiosa e eu me lembro de conversas antes da prova, falando, Carolina, esse momento é só uma avaliação, né? Você está sendo avaliada pelo processo como um todo. Então, são pessoas muito queridas na minha vida. E a faculdade? Qual foi a opção? Então, daí na época de faculdade, eu tive dificuldade em escolher o curso, porque eu gostava de muita coisa. E essa escola que eu estudei é uma escola muito preocupada com uma formação integral, pouco voltada para o vestibular em si. Então, a gente não teve muitos momentos para a gente ficar discutindo sobre profissão, essas coisas. E eu me lembro que eu prestei vários vestibulares, né, para várias profissões diferentes. E eu acabei fazendo administração, né? E eu fiz administração por influência de um amigo meu que estudava comigo na época, e eu entrei no curso meio no escuro, meio sem saber o que era. Mas eu me lembro que no meu primeiro dia de aula, era uma aula de TGA, que é Teoria Geral da Administração. Eu olhei aquilo e falei, é isso, me descobri. Falei, nossa, é isso que eu quero. E acertei na escolha. Foi uma escolha um pouco no escuro, mas eu sou muito feliz. E Algar? Algar faz parte da minha vida. Algar faz parte da minha vida, eu estou na Algar há mais de 17 anos. Então, quando eu estava no último ano da faculdade, teve um programa de trainee na Algar, e naquela época eu trabalhava numa outra empresa, numa multinacional, inclusive.
E eu escutava os meus amigos de sala, de faculdade, me dizendo do programa de trainee que eles tinham participado. Eles tinham sido da primeira turma do programa de trainee da Algar. E eles contavam com um brilho no olho da empresa, tão gostoso, e eles falavam da parte de formação, de desenvolvimento, o quanto que eles aprendiam, o quanto que eles tinham curso, que eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar. E daí, quando abriu a segunda turma de trainee, eu me inscrevi para participar do processo seletivo. E eu me lembro que no processo seletivo, que foi um longo processo, numa determinada etapa, a psicóloga me perguntou assim, você quer trabalhar em que área? E eu falei, qualquer uma, eu quero trabalhar na Algar. E daí eu fiz todo o processo seletivo e quando acabou ela falou assim, você tem perfil para uma vaga que a gente está aberto de responsabilidade social. E eu não tinha explicitado isso. E daí eu fiquei muito feliz e comecei então, na época da CTBC. Ela que te indicou essa área? Ela que me indicou nessa área. Na verdade, na empresa que eu já trabalhava, eu trabalhava 3 anos e meio, eu tinha pouca experiência, eu também trabalhava nessa área. Eu trabalhava nessa área e no processo seletivo eu até tinha falado, eu quero ampliar um pouco a minha formação, minha vivência e quero trabalhar em outras áreas. Gosto muito de comunicação, gosto muito de números, sou muito encantada com os números, posso ir para a área financeira, mas posso ir para a produção também. Eu lembro então que eu abri muito o campo e falei para ela, mas eu queria diversificar um pouquinho, conhecer outras coisas além da responsabilidade social. E ela me disse que a responsabilidade social estava na minha veia. Essa psicóloga era boa de feeling. Era boa e ela acertou, viu? E quando eu rememoro a minha história, e assim, eu me lembro que quando eu cheguei em Uberlândia, uma das primeiras coisas que os meus pais fizeram eles procuraram um trabalho social para eles poderem trabalhar. E eu me lembro que eu trabalhava numa instituição que ficava do lado de uma favela e eu ia com eles toda semana para aquele lugar. Eu era novinha e eu sempre gostei muito de esporte, então eu coordenava jogo de futebol das crianças da favela, ajudava a catar piolho, dava banho, preparava sopa. Então assim, desde muito cedo, isso é muito natural na minha formação, né? E quando eu percebi que eu podia trabalhar com isso, eu falei, trabalhar e até ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, né? Então foi muito, muito gostoso, assim, foi juntar propósito de vida com trabalho, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada. E hoje o Instituto atua em quais cidades? São muitas, são 34 cidades, né, em 8 estados diferentes. Então a gente começou aqui na região, mas hoje já cresceu bastante. Então a gente tem programa desde o sul, a gente tem ações lá em Porto Alegre, a gente continua aqui na nossa região, a gente está no estado de São Paulo, fazemos trabalho em Brasília, chegamos em Fortaleza, né? Então assim, agora já a dispersão geográfica está grande. E esse ano, que foi um ano muito atípico, né, em função do Covid, em função da pandemia, a gente começou a trabalhar no digital também. E o digital não tem fronteira geográfica, né? Então, assim, por mais difícil que tenha sido esse momento, a gente também aprendeu muito. E no programa social, a gente fazia as coisas muito tete a tete. Porque quando você vai fazer um programa social, é muito olho no olho com o aluno, é o abraço, é o acalento, é o receber, é o aconchego. Isso é muito importante, né? Mas a gente descobriu que a gente também pode trabalhar com outras coisas usando aí o digital. Então hoje alunos de espaços que a gente nem imaginava fazem parte do programa junto conosco. Uma curiosidade, quando você vai para diferentes cidades, o estilo de assistência, o estilo de preocupação difere de uma cidade para outra? Então, Celso, na verdade assim, eu acho que difere muito o jeito que as pessoas fazem as coisas, mas a pessoa na sua essência, ela é a mesma, né? O ser humano, na sua essência, ele está buscando a mesma coisa. Então, quando a gente oferece uma formação que vai ajudar ele no processo de autoconhecimento, que vai ajudar ele a encontrar o seu próprio propósito, que vai ajudar na formação dessa pessoa, isso na verdade, é diferente o jeito que a gente faz com cada um, mas existe um jeito único que conecta todos. Né? Quando a gente fez um trabalho muito bonito no Pacajá, né, que é uma região com ribeirinhos, então com crianças que moram em casas diferentes dos padrões que nós estamos acostumados aqui, que vivem da pesca, que vivem da agricultura, que vivem em outro tipo de realidade, lá é uma outra coisa que funciona, né? Mas então, contação de histórias dá muito certo, mas no final, o que a gente busca é o desenvolvimento, é gerar oportunidade, e isso é comum para todo mundo, né? E os 90 anos da Algar? 90 anos da Algar, esse é também um marco muito especial, né? A Algar sempre foi uma empresa que tem isso na veia, né? Esse servir a comunidade. O próprio fundador da Algar, o senhor Alexandrino Garcia, ele dizia isso, né? Que estamos aqui para servir a comunidade. E o Instituto Algar, ele foi criado para cumprir esse papel da Algar,
né? Então a Algar, ela faz parte disso tudo, né? Ela é a grande responsável por todo esse trabalho. E ver uma empresa que, além de gerar mais de 20 mil empregos, quantas famílias, né, não dependem desse negócio, é um ambiente gostoso de se trabalhar, é um ambiente onde a gente se sente valorizado. Além disso tudo, além da qualidade do produto, do serviço que é entregue, ainda se preocupa com a comunidade e faz um trabalho com essa qualidade, que é o trabalho do Instituto Algar. É muito gostoso, né? É muito gostoso de se ver uma empresa assim. E no centenário você está aí? Eu estou aqui e assim, o meu desejo, a gente está aí na 4ª geração do grupo, né? O meu desejo é que as novas gerações que estão chegando mantenham essa filosofia, né? Essa filosofia que vem sendo passada de geração para geração e que a gente não pode perder, porque eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da empresa. Então daqui 10 anos nós voltamos. Combinado, a gente faz um novo bate-papo. Se Deus quiser. Obrigada, Celso. Até a próxima.